Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves. E eu sou Jason Ghisolfi. E hoje conversamos com a professora Renata de Oliveira Carvalho. A Renata é licenciada em Educação Física, formada pela Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde ela teve 100% de bolsa do ProUni. Ela tem especialização em mídias na educação pela Universidade Federal do Rio Grande e ela tem mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela já trabalhou em várias escolas e ela é professora do IFMT do Campo Sorriso desde 2019. As suas áreas de atuação são educação física, práticas corporais, escola, relações raciais, educação inclusiva e justiça social. Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Seja bem-vinda, professora Renata. Seja bem-vinda, professora, ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje no Ciência de Fato. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Então conta pra gente aí, para o nosso público, por favor, sobre sua caminhada, como que você foi parar em Sorriso? Gente, eu fui parar em Sorriso por um sonho. Eu até tatuei ontem, Dare to Dream, ouse sonhar, porque no meu segundo semestre de faculdade, e numa universidade privada, porém com bolsa, as pessoas me diziam assim, Renata, por que tu foi escolher educação física? Né? Não vai ser bem-sucedida, vai ser sub-remunerada e não sei o quê. E falando um monte de coisa pra mim. E aí eu olhei a minha professora, Paula Maduro, onde quer que você esteja, grande beijos. Ela lá linda, maravilhosa, dando aula na universidade, ela comentou conosco, né, aqueles que estavam mais interessados, que ela também trabalhava na prefeitura de Porto Alegre. Eu vi aquela mulher ali, bem sucedida, eu disse, já sei, um caminho para mim será o concurso e será a universidade. E aí, passou, isso foi em 2009, exatamente 10 anos depois. Olha só a caminhada, né, gente? Teve aí toda a minha formação, mestrado, fui funcionária pública municipal, fui funcionária pública estadual também. E aí, cheguei diante do concurso federal em 2014 no IFSU. Fiquei em 4º lugar no concurso, porém chamaram apenas 2 pessoas. E aí, depois de um concurso como substituta, um concurso simplificado, cheguei no IFSU de Sapucaia para ficar até 2 anos, né? Quem não sabe, o concurso de substituto te dá um período X para estar naquela instituição na qualidade de substituto, né? Temporário. E aí, eu cheguei lá, tinha uma galera do Rio de Janeiro, da Paraíba, do norte do país, e eu, mas é isso, Renata, tu tá fazendo concurso só no teu bairrinho, alô, acorda, minha filha. Já fui dar uma stalkeada lá era no PCI Concursos, e percebi que tinha concurso aberto, já me inscrevi em 3 numa tacada só, que foi o Colégio de Aplicação de Santa Catarina, foi pro IFMT, Mato Grosso, e foi também para o São Paulo, para o Instituto Federal de São Paulo. E falei, vamos lá, Deus, não deixa conflitar nenhuma data e bora. E aí fiz o concurso no Mato Grosso. Foi muito louco, porque quando eu cheguei no Mato Grosso, eu realmente senti, eu sou uma pessoa bem intuitiva, assim, bem espiritualizada, por assim dizer. Quando eu botei meu pé no Mato Grosso, eu senti que era lá. Eu fui tão bem recebida lá em Cuiabá, foram as etapas, né? Eu fiquei num hotel que tinha toda uma exposição indígena, que tem tudo a ver com o viés que eu trago para a educação física decolonial, depois vocês vão saber melhor do que é. Eu senti que era lá. E aí fiquei em primeiro lugar no concurso, fui nomeada no dia do meu aniversário e cheguei em Sorriso no dia 27 de maio de 2019. E essa área de educação física, ela traz consigo um certo rótulo, né? Pelo menos da minha geração, o pessoal, não sei o que eu vou fazer educação física. Eu quero jogar bola, vou fazer educação física. Quando você se inscreveu para esse curso, o que você tinha em mente em relação ao curso? Você já tinha uma área específica que você queria atuar? Você queria ser docente de educação física? Queria trabalhar com treinamento de atletas de elite, alguma coisa assim? Como que foi? É muito verdade isso que tu disseste, Jason. Porque
as pessoas muitas vezes quando chegam na educação física, elas são ex-atletas. E não era o meu caso. Não exatamente. Claro que eu fui atleta, mas aquela atleta de escola. O meu esporte era o handball. Eu joguei handball no ensino fundamental. Ponto. Eu nunca fui exímia, eu nunca fui espetacularmente performática em nenhum esporte. Eu faço razoavelmente bem um pouquinho de cada, né? Se colocar uma música eu vou dançar, se me der uma bola eu vou jogar, se me der uma corda eu sei pular, mas ali, aquela coisa linear na média, como tu disseste. E aí, mas então o que me cativou na educação física, é muito legal essa tua pergunta, eu tenho muito prazer em responder, é que eu tive o privilégio de ter todo um aparato de práticas corporais para me desenvolver na infância e na adolescência, por duas razões principais. Primeiro, quando eu fui criança, a internet era neném, ela estava engatinhando. Então, todo o desenvolvimento meu como cidadã, como mulher, como ser humano, foi brincando de carrinho de rolimã, de taco, subindo em árvore, correndo, pulando amarelinha. Então, eu me realizava nessas práticas. E segundo, depois eu fui para práticas mais sistematizadas num espaço que era chamado Casa da Criança e Ginásio Municipal de Esportes de Esteio, onde eu fiz judô de graça, onde eu fiz capoeira de graça, onde eu fiz voleibol de graça, futsal, handball, deixa eu ver o que é mais, acredito que essas. E aí, e fiz também teatro, dança, canto, um monte de coisas gratuitas, né, que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Essas atividades físicas te deram revelaram a sua identidade, né? Você conseguiu se identificar com isso. Exatamente. Ó, eu gostei desse termo que tu utilizou. Revelação. Revelaram mesmo a minha identidade. Porque eu passei por todo um processo de bullying, de racismo, de silenciamento na escola por questões de racismo mesmo, que me tornaram uma pessoa insegura. Então, através do esporte e das práticas corporais e das práticas artísticas, eu senti um valor, assim. Eu pensei, eu tenho valor, eu sou alguém, eu tenho uma identidade. E aí, quando eu fui para a educação física, eu fiquei muito pouco tempo em dúvida. Eu fiquei, por exemplo, um semestre pensando, é isso mesmo, Renata? Depois, quando eu me defini para a docência, porque foi no meu segundo semestre que eu vi essa professora, foi muito rápido para mim dizer, não, eu vou para a educação física, mas vou para a área acadêmica. Eu sou professora. Falando nisso, você mencionou práticas corporais, né? Eu até pesquisei na sua dissertação de mestrado, essas duas palavras juntas, elas aparecem 415 vezes, ou 425 vezes. Práticas corporais. Então, eu achei bacana, você fez um mestrado em ciências do movimento humano. Isso. Então, essas práticas corporais que você investigou e como que elas são tratadas na prática pedagógica, né? Como que você investiga isso? Que foi a linha de pesquisa do seu mestrado, né? Então, essas práticas corporais são dança, jogos, artes marciais, ginástica, alguma coisa nesse sentido? E conta pra gente, o que você investigou dessas práticas? Ai, eu adoro falar sobre isso, gente. Olha, as práticas corporais, o conceito práticas corporais, ele começa a ser utilizado na década de 90 para conseguir abarcar a subjetividade de todo o aparato das ciências do movimento humano. Como assim? Por muito tempo, a educação física, ela foi entendida, pensada, trabalhada num prisma apenas biológico. É para te dar saúde. É para formar corpos saudáveis. É para o homem aprender o que é disciplina, trazendo aquela ideia da militarização. É para a mulher poder aprender coisas de mulher, né? Aquela ideia de ginásticas muito femininas. As mulheres dançam e os meninos fazem polichinelos. Tem toda essa história, né? Até tem um livro bem sugestivo que se chama, que eu quero indicar aqui para os ouvintes, que é A Educação Física, a História que Não se Conta. Práticas corporais é um guarda-chuva maior que vem compreender como as danças, os esportes, os jogos, as lutas e as ginásticas são desenvolvidas historicamente não apenas pelo prisma biológico, né?
o que se aprende tecnicamente, mas como isso faz parte de como, citando agora a Silvia e Damiani, como homens e mulheres constroem as suas vidas. Eu sempre tento transmitir para os meus estudantes que o que a sociedade construiu não está apenas nas bibliotecas, nas páginas dos livros. A sociedade construiu conhecimentos sistematizados através do movimento humano. Ali, jogando uma bola, a pessoa tem uma decisão. Eu vou chutar, eu vou passar para o meu companheiro, né? E essa decisão traz sérias implicações no ideal de quem aquela pessoa na forma como aquela pessoa enxerga a vida, na forma como aquela pessoa enxerga o trabalho em equipe, na forma como aquela pessoa enxerga a sociedade. E agora, trazendo um pouco para a pesquisa, o que foi, né, professor João e Jason, a minha curiosidade epistemológica nas práticas corporais? Foi compreender os lugares das práticas corporais em duas escolas. Como assim lugares? Lugares simbólicos, lugares não concretos, mas também concretos. Quais são os lugares que as práticas corporais, esportes, jogos, lutas, ginásticas e danças ocupam na escola de educação integral? Será que é um tempo só para os alunos permanecerem na escola, num lugar seguro, só para os pais trabalharem, o que não é de maneira nenhuma ruim, né? Não estamos menosprezando isso. Ou será que é um lugar de construção de conhecimento? Eu era uma criança e o meu irmão era uma criança que tinha certas vulnerabilidades sociais, e se não fosse na escola, e se não fosse nesses espaços de práticas corporais, nós não teríamos a oportunidade de acessar esses conhecimentos que geraram coisas importantíssimas relacionadas à nossa identidade, como nós estávamos falando antes. Então, a minha curiosidade epistemológica na dissertação de mestrado foi isso. O que se ensina, que se aprende mesmo com práticas corporais no interior da escola? E foi uma pesquisa maravilhosa que eu tenho muito orgulho. Agora, na pandemia, os professores, de forma geral, precisaram se reinventar para poder passar conteúdos no formato remoto, né, com essa questão de utilizar dispositivos. Antigamente era proibido o celular em sala de aula, agora o celular é o meio do aluno acessar a sala de aula. Para a educação física, eu imagino que tenha sido um desafio ainda maior. Como que você trabalhou educação física na pandemia? Ai, gente, só de pensar nisso já me dá um aperto no coração. É muito difícil, é um desafio ímpar. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que, na minha perspectiva, assim, docente, metodológica e até filosófica, eu não estou na escola para trabalhar os conteúdos. Como assim? Eu parto de uma perspectiva decolonial e não eurocêntrica do conhecimento. O que isso significa? Significa que eu vou me debruçar não apenas pela ciência europeia e branca para pensar como se constrói conhecimento. Eu vou pensar através da filosofia indígena também e afro-brasileira para poder, numa síntese, né, construir os conhecimentos com os meus estudantes. Então, se eu não parto dos conteúdos de onde eu estou partindo, tomando aqui sobre mim a ideia da pedagogia griot, que é justamente essa pedagogia que pensa os estudantes e a relação pedagógica nesse prisma mais diferente, no sentido de não partir do que está no livro, e sim partir da pessoa. E a pedagogia griot traz consigo vários elementos, como a oralidade, a teatralidade, a música e a corporeidade. Por isso ela tem um casamento perfeito, na minha opinião, com a escola e com a educação física. Eu parto de onde? Eu parto da identidade, da ancestralidade e da celebração da vida. E nós estamos andando, estamos caminhando. Eu produzi ciência com os estudantes também. Em 2020, eu publiquei pela primeira vez um artigo numa revista com duas estudantes como autoras comigo, duas estudantes do terceiro ano do ensino médio, então foi um marco na minha carreira. E eu tô cada dia vencendo um leão, assim, vencendo uma etapa, assim, consegui pensar a educação física dessa maneira no segundo bimestre. E agora o terceiro, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí converso com o professor Miguel,
que é o outro colega da educação física, e participo de congressos, e participo e leio, e penso, e assisto vídeos, e sigo páginas no Instagram para tentar pensar. Então, vou trazer um exemplo de algo que eu penso que deu muito certo. Eu criei com os estudantes uma atividade que se chamou o Jornal das Olimpíadas, em que eles tiveram que gravar um vídeo para tematizar as Olimpíadas de Tóquio de 2021 sobre 6 temas. Primeiro, práticas corporais de aventura e na natureza. Segundo, mulheres nas Olimpíadas. Terceiro, representatividade negra nas Olimpíadas. Medalhas, né, do Brasil e até do ranking geral. E também notícias, tipo assim, notícias quentes, notícias quentes no sentido de serem frescas, né? Notícias emergentes, assim, para dar um tom mais cômico. Então, resumindo assim, para dizer para vocês, né, professor João, Jason e ouvintes, cada dia a gente tem se reinventado. Professora, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, muito inspirador. Você quer deixar algum recado aí para o pessoal? Sim! Defendam a educação pública. Não aceitem que falem mal, digam que não se aprende nada, que o ensino é ruim. É mentira isso. Porque eu vim da escola pública. Eu, professora Renata, estudei do primeiro ano do ensino do pré até o 3º ano com escola pública, com professores de escola pública. Então valorizem a escola pública. Não são todos os estudantes desse país que têm o privilégio de ter um jornalista no seu campus, que têm o privilégio de ter a maior parte do corpo docente entre mestres e doutores. Não são todos os estudantes que têm esse privilégio, então valorizem a escola pública, defendam a escola pública. Esse é o meu pedido e meu apelo como mulher negra, como professora, como funcionária pública e como cidadã desse país. Obrigado, professora. Obrigado pela participação, professora. Valeu demais. Eu que agradeço do fundo do meu coração. Estar aqui hoje é incrível para mim. Eu me sinto muito valorizada, reconhecida e amada também por esse campus, que eu tenho um carinho enorme. Muito obrigada. Obrigado, até mais. O objetivo do nosso podcast é aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais, @podcast Ciência de Fato no Instagram e também @podcast Ciência de Fato no Facebook. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular todas as notificações sobre os próximos episódios. Nesta primeira temporada do Ciência de Fato, nós estamos com episódios semanais, publicados todas as quintas-feiras. Então, até a próxima!